Hoje eu trouxe mais um vídeo e esse vídeo fala sobre substantivos, né? E suas classificações. Vamos lá? Hoje eu trouxe sobre o substantivo comum e o substantivo próprio. Ele tem comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, coletivo e por diante. Vamos lá? Esse substantivo comum, olha o que ele fala. É o nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objetos, né? E costuma vir com a letra minúscula. Você nunca vai ver esse substantivo comum com a letra maiúscula. Ele vai vir com palavras que é usado no dia a dia, né? Como no objeto, mesa, cadeira, né? Sofá, café, amor, livro e mar. Pode observar que ele, ó, ele vai ser usado no grupo de seres ou de objetos, né? E costuma vir com a letra minúscula. Vamos lá, o segundo? O substantivo próprio é o nome que se dá especificamente a um grupo de seres ou de objetos. O próprio, ele dá, você vai usar ele como o substantivo que é próprio. Um país, o nome dele é próprio. Concordam comigo? O nome de pessoas, cada um tem seu nome. Pode ser nomes que pode ser até nomes que se pareçam, mas é próprio de cada pessoa, né? Então, substantivo próprio é o nome que se dá especificamente a um grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra maiúscula. Vocês viram que o outro substantivo comum é letra minúscula, né? E o substantivo próprio é letra maiúscula. Exemplo aqui, eu trouxe alguns para vocês observarem. Paula, o nome Miguel, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, né? Então, a cidade, por exemplo, do Rio. O Rio de Janeiro todo mundo conhece, é Rio de Janeiro. Então, ele é próprio da cidade, o nome. O nome, exemplos, se for estado de São Paulo, o estado do Recife, né? Então, é Recife, é dele, Pernambuco, né? Então, se for estado, é próprio de cada um, se for a cidade, é própria, entendeu? Guarulhos, a cidade de Guarulhos é um substantivo próprio, pessoal. Ninguém pega, é dele mesmo, Guarulhos, né? Nome, sobrenome, é próprio de cada um. Exemplo, CPF, cada um tem o seu. Então, é substantivo próprio, ninguém tira, ok? Trouxe alguns exemplos para vocês observarem, tá bom? Vamos lá? Ó, substantivo comum, por exemplo, a palavra mulher, né? Cachorro, oceano, cidade, escritora, né? Você pode pôr escritora. Papa, cantor, atriz. Exemplo, mulher, Juliana, Fernanda, Heloísa, Paula, Cleiton, Guilherme, aí por diante. Cachorro, aí você pode ter o nome de um cachorro, Rex, Totó, aí vocês que escolhem,
Cada um, às vezes a gente coloca o nome do cachorro, né? Então, aí a gente chama por Totó, Branquinho, né? Então, cada um tem sua especificidade. Oceano, Atlântico, né? Atlântico, Oceano, Índico, né? Pacífico. Escritora, você conhece alguns escritores, né? Jean Piaget e por diante, né? Papa, Francisco, cantor, Fábio Júnior, Roberto Carlos. Tem vários cantores. Então, aqui é um substantivo comum, ó. Vocês observam. E aqui é o próprio. Vocês estão vendo que tá dando, ó. Vocês estão observando, ó. Atriz, substantivo comum, atriz. Glória Pires, Fernanda Montenegro, né? Várias outras, né? Por exemplo, substantivo comum, dia, noite, casa, café, né? Açúcar, né? É substantivo comum que nós observamos em qualquer lugar. Agora, o próprio tem a sua propriedade, é o seu nome, né? O endereço de um lugar, o CPF, né? Nome de estado, nome de país, nome de cidade, nome de pessoas, até nome de cachorro, né? Nome, por exemplo, autor, mulher, Juliana, Paula, Sabrina, Ruth, Glória, e aí por diante. Então, é substantivo comum. E aqui é o substantivo próprio, pessoal. Então, creio que vocês já aprenderam. Vamos por demais substantivos? Vamos lá? Agora eu vou falar sobre substantivo concreto. Né? O concreto nada mais é que substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Entendeu? Neste caso, o pensamento apresenta sua existência como própria de outro ser. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Vocês observaram que substantivo concreto, ele é de uma propriedade, ó, cuja existência é independente de outro, entendeu? Nesse caso, nosso pensamento, né? O pensamento é concreto. Ele pode ser imaginário, o substantivo concreto fala. Você pode imaginar ou pode não imaginar, né? Exemplo aqui, ó. Professor. Esse é o concreto. Professor pode ser imaginário ou não. Caneta, que nem aqui, ó. Caneta. Gato. Enchente. Dragão. Dragão imaginário? Sim, né? Nós nunca presenciamos um dragão, né? Unicórnio. Anjo. Nós podemos até sentir, mas não ver. Deus, que nem a gente sente Deus, mas não podemos ver, né? Então, o substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente do outro, entendeu?
ele é independente. Neste caso, o pensamento apresenta sua existência como próprio de outro. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário. Nós podemos imaginar. Imaginar o quê? Vamos supor, imaginar. Eu vou imaginar que eu sinto Deus, né? É um, ele é imaginário, nós não estamos vendo Deus, mas a gente imagina e a gente pode sentir. Então, né, ele pode ser concreto, ele é concreto, mas ele pode ser imaginário ou não imaginário, né? Ou imaterial. Nós não podemos, a gente às vezes, o amor, a gente pega o amor? Não. A gente sente o amor. A raiva, por exemplo. A gente sente a raiva? A gente sente a raiva. Só que você não pega a raiva. Você sente. Ele pode ser imaterial, né? Por isso, ó, exemplo, professor, caneta a gente pega. Gato a gente pega, enchente a gente pega. Não, a gente vê. Dragão a gente viu? Não. Unicórnio, anjo, a gente sente. Deus, a gente sente. Vamos ver se tem algum, que nem aqui, ó, eu coloquei exemplos, né? Professor. Então, esse é o substantivo concreto, tá? Ele pode ser imaginário, que nem tá aqui, ou imaterial, ok? Agora vamos pro substantivo abstrato, pessoal. Nós já ouvimos muito falar sobre isso, né? Sobre substantivo abstrato. Vamos lá? Vamos observar, vamos ver o que ele nos traz? Substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Nossa, vocês observaram que ele precisa de um ser concreto para existir. Vamos observar isso? Vamos ver que finalidade ele tem? Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Caramba! Então, substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Vocês observaram aqui que sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido, então ele precisa de um ser concreto para ser produzido. Vamos lá com alguns exemplos? Aqui, ó, por exemplo, o ensino. O ensino não precisa do professor? De uma pessoa concreta que esteja ali. Vocês viram que o substantivo concreto ele pode ser né, imaginário ou real, né? E agora o substantivo abstrato ele precisa de, ó, sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Então, ó, por exemplo, o ensino não precisa do professor, mas para ele se concretizar, né, ele se ficar abstrato, ele precisa de algo para se concretizar aqui, ó. Para ele ser concreto, ele precisa de algo para ele fundamentar. Por exemplo, o professor. O ensino precisa do professor, né? Sede, por exemplo, sede, tem a sede olímpica, precisa de pessoas para trabalhar lá. O calor, o calor. O calor não precisa do sol? Quem traz o calor? O sol, né? Ternura.
Para você sentir ternura, você precisa de pessoas. Para você sentir ternura sobre um. Ah, eu tenho ternura sobre um, por exemplo, um cachorro. Eu gosto daquele cachorro, sinto uma ternura de algo que você gosta. Aí você sente aquela ternura. Exemplo, misericórdia. Ai, eu sinto misericórdia. Ai, Senhor, eu peço misericórdia sobre alguém que está doente. Então, o abstrato, ele precisa de algo para ele fundamentar. Imaginação. Nossa imaginação vem da onde? Da nossa cabeça. Então, precisa dela para nós, para se tornar a imaginação, né? Às vezes para que nós escrevermos no papel, imaginar algo, imaginar uma história, né? Isso tem várias coisas, a gente pode imaginar várias coisas. Uma história, um filme que a gente gostou, né? Uma peça de teatro, uma fábula, né? Por exemplo, a fábula dos três porquinhos. Às vezes a gente não precisa nem ler. Só na nossa mente a gente já imagina ela. Os três porquinhos que pegaram, né? São três irmãos, um construiu casa de palha, o outro construiu casa de madeira, outro construiu casa de pedra. Aí veio o lobo mau e um lobo mau soprou, derrubou a casa de palha, depois correu para o irmão, o porquinho correu para a casa do irmão, depois o lobo mau foi lá, soprou, derrubou a casa de madeira, aí foi para a casa do outro irmão, só que chegando lá, o outro irmão tinha casa de quê, pessoal? De pedra. Lobo mal conseguiu derrubar? Não, ele soprou, 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 até não conseguir mais e saiu correndo pela floresta. Então, isso a gente imaginou. Não precisa nem a gente ler. Isso é uma fábula de muitos e muitos anos. E tem várias outras, né? Isso é imaginação. Por exemplo, chegada. Chegada de uma competição. A gente imaginou, ok? A gente está imaginando, nossa, ela ganhou uma competição olímpica, chegou, né? Chegou determinado e alcançou o pódio. Então a gente só imagina. Então, o substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto. Para ele fundamentar, para ele se concretizar, ele precisa de um ser concreto, senão ele não vai conseguir, né? Aqui está escrito: o ensino precisa do professor, a imaginação precisa da nossa mente, o calor precisa do sol, a ternura precisa de um sentimento que a gente aflora dentro de nós. A misericórdia é um sentimento que nós devemos ter, né, com o nosso próximo. A imaginação, que nem eu falei, a chegada. Então, tudo isso, o substantivo abstrato precisa. Ele precisa de algo para consolidar, ok? Vamos para outro substantivo? Vamos lá. Vamos lá. O substantivo primitivo, o que é ele? Nossa, nós já ouvirmos falar, o professor já falou, mas nós temos que recapitular. Vamos lá? O que ele significa? O que ele traz para nós? Substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele cujo nome se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outra palavra. Gente, vamos observar. Ele se origina de outra palavra? Vamos pensar.
Se ele tem origem de outra palavra, vamos ver qual é essa palavra, né? Vamos ver se eu trouxe alguns exercícios. Sim, ele tem a originalidade de outra palavra. Olha aqui, pessoal. Olha o substantivo primitivo. Ó, por exemplo, a palavra pedra. Ele se origina de outra palavra, ó. Pedreiro. Nossa, muito fácil, né? Lago. Alagamento. Flor. Floricultura. Tá vendo que ele dá? Ele sempre vai se originar de outra palavra. Ele vai dar, né? Sempre vai estar no mesmo enquadramento, ó. Pedra, pedreiro. Lago, alagamento. Flor, floricultura. Amor, amoroso. Vocês estão observando? Fome, esfomeado. Só que as pessoas esfomearam. Então, céu, celeste. Nossa, então o substantivo primitivo, ele dá originalidade a outra palavra. Simples, né? Agora vamos ver o derivado? O derivado eu coloquei aqui embaixo. Ó, o substantivo primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outra palavra, né? Ele pega a mesma palavra e vai dando originalidade. Substantivo derivado é aquele cujo nome origina-se do outro, né? O derivado, ele se origina do outro. Ó, vamos lá para os exemplos. Aqui, ó. Por exemplo, pedreiro, pedra, né? O primitivo pedra, pedreiro. Lago, alagamento, né? O derivado. Floricultura, flor. Então, como eu estava falando, o substantivo primitivo, né? Substantivo primitivo é aquele cujo nome se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outra palavra. Esse é o primitivo. Pedra, pedreiro, né? O substantivo derivado é aquele cujo nome se origina do outro, né? Que vem o concreto, né? Derivado. É o derivado. E o primitivo. Aí tem aqui, né? Pedra, pedreiro, primitivo é pedra. Derivado, pedreiro, lago, alagamento, flor, floricultura, amor, amoroso, fome, esfomeado, céu, celeste. São o primitivo e o derivado. Agora vamos para outro. Vocês já ouviram falar do substantivo simples e composto? Espero que sim, né? Ele dá originalidade ao qual? Substantivo simples. Possui apenas um radical, né? Ele é apenas um radical. O simples. Substantivo composto. Pode ser de dois nomes, né? Por exemplo, São Paulo, Vitor Hugo, é o composto, né? O simples possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Ele tem apenas um elemento formador. Ele é simples, entendeu? Nós vamos ver em vários lugares. Exemplo, xícara é um elemento simples, não é? Povo
pessoa, tédio, santa, luz. Elemento simples, né? Ele é apenas um radical, né? Ele é um formador de palavras. Agora, o substantivo composto possui mais de um radical comunente, formando pela junção de duas ou mais palavras para formar-se uma só. Exemplo: segunda-feira, segunda-feira. Guarda-roupa, guarda-sol. Louva a Deus, aqui ó, ele pode ser duas, né? Que nem aqui, segunda-feira, ou pode ser três, louva a Deus. Por exemplo, Vitor Hugo, São Paulo, Rio de Janeiro, ele é composto, né, de dois pode ser que nem nome próprio, nome, né, o próprio. Ele é composto também. Ele é composto. Ele tem, por exemplo, o nome é Maria Fernanda. É um nome composto também, né? Nós vemos, nós estamos vendo que é um nome composto, ok? Então, é o substantivo composto. Possui mais de um radical comunente, formando pela junção de duas ou mais palavras, para formar-se uma só, ok? E o substantivo simples possui apenas um radical, isto é apenas um elemento formador da palavra. Exemplo: xícara, povo, pessoa, tédio, santa. Agora vamos ver outro substantivo. Substantivo coletivo. Com certeza vocês já ouviram falar, né, do coletivo. O nome que se dá a uma coleção ou um conjunto de seres ou objetivos de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem sempre no singular. Então, o coletivo, ele sempre vai vir no singular, né? E ele vai dar aqui, ó, ele pode ser usado, ó, o coletivo pode representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos que vêm sempre no singular. Exemplo aqui, trouxe alguns exemplos para vocês. Pessoa, povo, peixe, cardume. Quando há muitos peixes, tipo assim, que os pescadores vão pescar, então eles não falam um peixe, eles não falam cardume. Peguei um cardume de peixes. Lobo, alcateia, né? Ilha, arquipélago. Fernando de Noronha tem vários arquipélagos, né? São formados, né? Rio de Janeiro, tem vários arquipélagos. Músico, banda. O pessoal fala assim, a banda vai chegar, vai tocar isso. Então, eles estão usando um substantivo coletivo. Árvore, floresta, floresta amazônica, né, pessoal? Que o pessoal que vai lá. Então, a floresta, a árvore, floresta. Então, tá usando o substantivo coletivo. Vocês observam que a gente, sem querer ou, né, sem observar, nós já usamos o substantivo coletivo. Quando passa na TV, vamos assistir aquela banda, vamos, peixe,
quando os pescadores falam, ah, eu vou para o mar pegar um cardume de peixes, né? Então, eles já usam o substantivo coletivo, ok? Agora, nós vamos recapitular todos os substantivos, né? Vamos ver como eles se originam e nós vamos dar uma pequena abordagem em todos os substantivos. Vamos lá, rapidinho, para vocês memorizar e não esquecer. Vamos lá? Vou começar pelo substantivo comum, né? O comum, né? Que nem eu já, desde o começo da aula, já estou falando sobre ele. Ele é um nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres e objetos. E ele sempre vem com a letra minúscula, nunca vai vir com a letra maiúscula. Não há letra maiúscula no substantivo comum. O comum não há. Aí tem exemplos aqui: sofá, café, amor, livro, mar, sol, vida, ar. Então ele sempre vai vir, né, letra minúscula. Agora o substantivo próprio. Ele vem o quê? Ele é o nome que se dá especificamente a um grupo de seres, né, ou de objetos. Costuma sempre vir com a letra maiúscula. Exemplo: Paulo, Miguel, Rio de Janeiro. Pode ser nome de estado, nome de país, nome de pessoa. Então ele vai vir com a letra maiúscula, né? Começo de frase, sempre a letra maiúscula, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Vamos lá. Substantivo comum, que nem eu falei, que letra minúscula nós vamos ver em vários lugares. Mulher, cachorro, oceano, cidade, escritora, papa, cantora, atriz. Substantivo próprio, ele vai vir com a letra maiúscula. Maiúscula, sempre assimila. Letra maiúscula, nome de estado, nome de país, nome de rua, nome de qualquer coisa que vocês observam que é um nome próprio, ok? Ó, Juliana, nome, um cachorro, Rex, o Oceano Atlântico, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, o autor Jean Piaget e vários outros. O Papa Francisco, que é o nome próprio dele, o cantor Fábio Júnior, Xuxa, Mara, aí vai